Olá, meus amigos! No último episódio, nós vimos as soluções em seguro para a proteção patrimonial do condomínio e das unidades privativas. E hoje nós vamos falar das soluções em seguros para a responsabilidade civil existente dentro de um condomínio, como também dentro das unidades privativas. Claro, tanto as residências quanto as empresas configuram a mesma situação e cada um vai ter que contratar o seguro respectivo. A responsabilidade civil nada mais é do que o fato de causar danos a alguém, a terceiros, seja dano material, seja dano corporal, seja dano financeiro, seja dano moral. E para isso, esses riscos, esses danos, esses prejuízos, eles são absorvidos pelas garantias de responsabilidade civil que são contratadas no produto Responsabilidade Civil. Então, dentro do seguro do condomínio, nós temos que atentar para a contratação correta das garantias para absorver todos esses riscos. A primeira dela é a responsabilidade civil operações, que vai cobrir danos materiais e corporais causados durante a atividade do condomínio no que diz respeito ao seu uso, limpeza e conservação. Por exemplo, um piso que está molhado e não foi advertido a ninguém, que pode provocar um escorregão e a queda, seja de um visitante, ou seja mesmo de um condômino, ou até mesmo de um funcionário. Isso trará danos corporais e é a cobertura de responsabilidade civil operações que vai absorver esses danos. Nós temos ainda os danos que podem ocorrer com os veículos que estão guardados, estão estacionados e sob a responsabilidade do condomínio, que pode acontecer um incêndio, pode acontecer roubo, e tem condomínios que têm até manobrista, e esses manobristas podem provocar uma colisão no veículo. Para isso, existe o seguro de responsabilidade civil garagista. Mas e o síndico? O síndico, nas suas atribuições, ele também tem responsabilidade para com todos os condôminos, diante da próprio Código Civil, diante de toda a legislação que rege o condomínio. E se ele comete danos na atribuição de suas funções? Existe também a cobertura de responsabilidade civil do síndico, que também vai aparar os danos causados a terceiros em decorrência de sua gestão. E se o síndico não for um síndico eleito, mas sim um síndico profissional ou de uma empresa terceirizada, existe um seguro muito mais completo para a responsabilidade civil profissional, que nós chamamos de IEO, ou erros e omissões. Ele tem uma abrangência maior nas coberturas de responsabilidade civil. Mas esse produto só pode ser contratado por síndicos profissionais e não por síndicos eleitos. Fora isso, existe ainda a responsabilidade civil que um portão pode provocar no carro de um condômino. Para isso, existe o seguro de responsabilidade civil portões. E existe ainda os riscos que podem acontecer com os funcionários. Porque embora os condôminos sejam equiparados a terceiros e vai estar coberto por todas essas garantias que eu mencionei, os empregados não, porque os empregados têm uma relação de contrato, uma relação financeira com o próprio condomínio. Por isso não podem ser simplesmente equiparados a terceiros. Para cobrir danos como morte e invalidez para os empregados, existe uma cobertura específica, que nós chamamos de responsabilidade civil empregador. E lembre-se, atentem-se muito com relação a essas garantias que devem ser contratadas. Existem outros danos, como danos morais e perdas financeiras, que devem estar dentro das cláusulas, das garantias contratadas no seguro. Muitas vezes elas podem ser extensão das garantias contratadas ou podem ser garantias específicas que têm que ser contratadas também. O seguro de responsabilidade civil vai cobrir ainda as despesas com a defesa,
seja do condomínio, seja do síndico, simplesmente num processo judicial onde ele tenha que se defender, antes mesmo de fazer a indenização. Então vejam que as coberturas de responsabilidade civil, elas são contratadas como garantias adicionais ou mesmo em uma outra carteira, na carteira de responsabilidade civil. E tem que se atentar para que todos esses itens que eu lhes falei sejam contratados, porque uma cobertura termina a partir do momento que existe uma outra específica para aquele evento gerador. Então fique atento e não deixe nenhuma garantia dessa passar desapercebida na contratação do seguro.